A graça e a paz, amém, irmãos? Aleluia. Então estamos aqui, boa noite, nesse sábado abençoado, amém? Estamos juntos aqui, na palavra, e tem sido uma bênção, o nosso jejum, a nossa campanha de jejum tem sido uma bênção. Então por isso que nós estamos reunindo, juntos aqui, para compartilhar também palavras, então, para aumentar sua fé, para abençoar também você, amém? Então estamos no 20º dia, então eu creio que esse tempo, foi um tempo precioso, estamos também experimentando muito do Senhor. Nesse momento, eu quero convidar você a abrir sua Bíblia lá em Lucas, capítulo 4, versículo 18. Para lermos o versículo do dia. Estamos no 20º dia, amém? Aleluia, glória a Deus. Então, Lucas capítulo 4, versículo 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Amém? Oh, glória a Deus. Bênção demais, hein? O Espírito do Senhor sobre mim e sobre você, meu irmão. Aleluia. Nesse momento eu quero convidar você a ficar de pé, para que possamos fazer a confissão juntos. Amém? Eu falando aqui e você repetindo aí em casa. Amém? Ou então pega também seu folheto, onde tem lá a confissão. Então, você vai falar após mim. Fala assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres. Ele me enviou para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Eu recebi a unção do Senhor e a sua unção permanece em mim, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, poderoso, hein? Então todos os dias, quando você faz alguma confissão, você declara na palavra do Senhor, isso enche você de fé. Então por isso nós estamos falando para poder liberar, cada vez mais a sua fé aumentar, e você ter certeza que você é guardado e protegido pelo Senhor, amém? Glória a Deus. Por isso, meu irmão, nós vamos estar juntos aqui, para mais uma palavra abençoada, ok? Então, 20º dia, estaremos encerrando, amanhã. Então, vários testemunhos tivemos, de algo poderoso do Senhor fez na vida dos irmãos, amém? Glória a Deus. Então, hoje nós iremos compartilhar a visão do lençol. Então, nessa história, eu creio que essa história de Cornélio e a visão de Pedro servem como analogia para eu e você nesse momento, amém? Sabemos que a palavra do Senhor é rica, e eficaz. Então a todo momento ela fala comigo e com você, amém? Então por isso que essa analogia para nós hoje, que o Senhor faz nesses dias, amém? Então justamente essa história de Cornélio e essa visão, que eles estão ligados. Então, vivemos um tempo de recomeço. Amém? Então, nesse novo normal que estamos tendo, mas sabemos que o Senhor está operando. Amém? Iremos experimentar coisas maravilhosas, porque o Senhor opera milagres. Em tempo difícil, mas o Senhor opera milagres. Amém? Quando nós dependemos do Senhor, é onde nós olhamos para Ele
Pedimos, oramos e Ele faz. Amém? Porque quando Ele olha para nós, Ele observa a nossa dependência. Então, ciclos foram concluídos e nós estamos numa nova fase ministerial. Amém? Você crê? Então, por isso nós, esse ano, iremos experimentar algo maravilhoso da parte de Deus. Amém? Os alvos de multiplicação, os alvos que nós colocamos, por célula, rede, em tudo. Na vida pessoal também, na minha, na sua. Você crendo, e operando, deixando Deus operar na sua vida. Amém? Então, por isso, a visão do lençol é algo, que... uma palavra muito rica para que eu e você possamos ser abençoados hoje. Amém? Então, pedir que você abra sua Bíblia lá em Atos, capítulo 10, a partir do versículo 1. Atos capítulo 10, a partir do versículo 1. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte, chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, o anjo de Deus, que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora, envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão, o curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Então, meu irmão, aqui a palavra de Deus, nos mostra que Cornélio recebeu uma visão do Senhor na hora 9. Então, essa hora aqui, justamente são 15 horas, ou 3 horas da tarde. Então, essa foi exatamente a hora em que o Senhor, clamou, lá na cruz: está consumado. Então aqui nós podemos observar que foi algo, maravilhoso. Ele teve essa visão na hora 9, que justamente 15 horas, mas foi às 15 horas que também Jesus, clamou. O que? Está consumado. Então esse aspecto da obra que está consumada, meu irmão, Jesus, bradou lá na cruz: está consumado, e já está, justamente consumada todas as coisas, e a outra está em andamento. Então, uma coisa já foi consumada, essa obra, mas a outra está em andamento. Qual seria? A obra da redenção. Então, a redenção está consumada através de Cristo Jesus. Mas a obra da expansão do corpo de Cristo está em andamento. Amém? Então, a redenção está consumada. Eu e você estamos salvos. Mas a obra está em andamento. A expansão da obra está em andamento. Por quê? Porque precisamos levar o evangelho a toda criatura. Amém? Todos devem conhecer a palavra do Senhor. Então, como está consumado essa redenção, mas nós ainda estamos levando o evangelho, ainda fazendo essa obra que precisa de mim e de você, que pode dizer amém. Então, por isso, com essa expansão, nós precisamos fazer, continuar o que foi deixado para nós, para eu e você. Então, essa interpretação, primária do texto mostra como Deus alcançou os gentios pela primeira vez por meio de Pedro. Então, Cornélio teve a visão
Mas também Pedro aqui, ele foi usado. Ele teve aqui essa visão. Pedro também teve uma visão. Amém? Então, a partir do momento que nós olhamos e percebemos essas visões, por quê? Com a história de Cornélio e a visão de Pedro, nós vemos algo muito maravilhoso. Então, assim como Deus, né, alcançou os primeiros gentios, então nessa época em que os crentes judeus, né, sentiam que a salvação era apenas para eles. Então, a salvação estava só para eles, só para os judeus. Mas o coração de Deus é para que o mundo inteiro seja salvo. Quem pode dizer amém? Então, para que o mundo todo seja salvo, eu e você precisamos levar essa obra, expandir essa obra. E é por isso que Jesus disse, né, lá em João, capítulo 3, versículo 16, que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, meu irmão, dá para perceber que o Senhor, Ele quer nos usar. Ele vai te usar. Só basta você dizer: Senhor, eis-me aqui, me usa. Então, quando o coração de Deus aqui, né, querendo levar o Evangelho para todo mundo, foi onde o próprio Jesus falou: Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, que hoje não é mais unigênito, ele é primogênito, primeiro de muitos. E também disse aos seus discípulos, onde fala lá em Marcos capítulo 16, versículo 15. Vou até abrir também aqui. Marcos capítulo 16, versículo 15. Você pode abrir aí na sua casa também. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Amém? Então, eu e você temos que levar o Evangelho a toda criatura. Amém? Não fazendo distinção, não separação, e sim a toda criatura. Todos precisam ser salvos. Todos precisam conhecer esse Evangelho que eu e você já experimentamos. Nós sabemos que o Evangelho é uma pessoa. E essa pessoa é quem? Cristo Jesus. Amém? Então, quando Pedro aqui descreve essa visão de Cornélio aos irmãos de Jerusalém, ele diz que o anjo mandou chamar Simão Pedro, o qual dirá o quê? Palavras mediante ao quais serás salvo tu e tua casa. Então, se você observar, aqui, o anjo, ele mandou chamar Simão Pedro. Mas será que o anjo aqui, ele poderia, ele mesmo, falar, né, sobre o Evangelho aqui para Cornélio? Ele não poderia fazer isso, sabe por quê? Porque no céu teve a queda. Lúcifer, né, se rebelou e foi jogado aqui para a terra, foi expulso, e ele o quê? Foi expulso com 1/3 dos anjos. Teve, né, uma rebelião. E aqui na terra também teve queda. Então teve a queda no céu e teve uma queda na terra. Só que aí Deus foi gracioso, misericordioso aqui na terra, que Ele desceu, se fez homem, para que eu e você pudéssemos ser salvos. Amém? Então, veio a redenção para mim e para você. Por isso que Deus escolheu, aprove ao Senhor nos escolher, né, para a gente, é um privilégio para eu e você levar o Evangelho, propagar as boas novas, eu e você. E aqui o anjo mandou chamar
Simão Pedro. Por causa disso que o anjo, ele não pode pregar o evangelho. Mas Deus nos escolheu, nos chamou, amém? Nos comissionou para poder levarmos o evangelho, amém? Falar das boas novas. Então, a salvação vem com palavras, e um homem de Deus precisa transmiti-la, amém? Então, veja que o anjo mesmo não pregou, mas mandou chamar Pedro. Verdade. Onde tem lá em Atos capítulo 10, versículo 9, onde observamos aqui a visão de Pedro. Onde diz: no dia seguinte, indo eles de caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado, por volta da hora sexta, a fim de orar. Então essa hora sexta, meu irmão, é o meio-dia, 12 horas. Então, se você observar, é o momento do dia mais brilhoso, onde ali, o sol forte sobre nós. E esse meio-dia foi também a hora que Jesus apareceu a Saulo, quando ele perseguia os cristãos. Então, se você lembrar que o dia estava tão forte, que era justamente a hora sexta, meio-dia, que foi um brilho tão forte que Saulo ficou o quê? Cego. Vocês lembram? Precisou vir um homem de Deus, um enviado de Deus, que se chama Ananias, para orar por Paulo, para que ele voltasse a ver. Então vejam o propósito de Deus em tudo. Então nessa história, meu irmão, eu creio que Pedro é uma imagem dos crentes. É uma imagem dos crentes. Estamos entrando num tempo de maior brilho. Quem pode dizer amém? Maior brilho, mesmo quando o mundo parece estar coberto de trevas. Mesmo quando parece que não tem solução. Mas o Senhor vem com uma solução, um escape, uma direção, um caminho para mim e para você. Todos aqueles que dependem do Senhor, Ele mostra um caminho, um escape. Amém? Todos. Então, parece que estamos em trevas, em todo tempo. Tudo isso que está acontecendo, né? Nessa situação, nessa circunstância hoje, mas é onde nós estamos vencendo, onde nós estamos orando em fé, estamos juntos nesse jejum, para derrubar, amém? Para colocar por terra todo investido do diabo sobre essa nação, colocar por terra tudo que o diabo tem colocado em nossas vidas, para querer nos parar, mas nós não iremos parar, amém? Por isso que o pastor Luísio, falando bastante sobre isso, que nós somos uma igreja imparável, porque nós não estamos ligados com o mundo, com as circunstâncias, nós somos seres celestiais, então nós cremos na palavra, amém? É verdade. Então, meu irmão, mesmo parecendo que estamos cobertos em trevas, você vai declarar que você é vencedor, que você é justo, você é santificado. Nada pode tocar você, nada pode tocar sua família, amém? Nada. E continuando aqui, eu li o versículo 9, vou ler aqui o versículo 10, de Atos capítulo 10, versículo 10 e 11. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas quatro pontas. Pelas quatro pontas. Então, meu irmão, ele viu, Pedro aqui, ele viu o céu aberto. O céu agora está aberto sobre nós.
Então, algumas vezes parece estar em trevas, mas aqui a palavra de Deus diz que agora estamos, com os céus abertos. Na lei, lá em Deuteronômio, fala justamente sobre isso. Que os céus estavam fechados. Houve um tempo em que os céus eram como bronze e as orações das pessoas não podiam alcançar a Deus. Mas por causa da cruz, os céus estão abertos. Amém? Os céus estão abertos sobre nós hoje. Sobre mim e você. Agora você, meu irmão, tem total liberdade. Amém? Você agora, é livre. Tem liberdade, uma intimidade com o Senhor. De tudo que você pedir, Ele vai fazer no nome de Jesus. Amém? Tudo que você pede ao Pai, Ele está te ouvindo. Quando nós lemos a passagem também que diz que Ele é o guarda de Israel, Ele não dormita. Por quê? O tempo todo te ouvindo, o tempo todo te guardando. Amém? Então, você crê? Então, por isso que os céus estão abertos sobre você. Então, você pode declarar algo sobre sua vida pessoal, sua vida financeira. Amém? Seu trabalho. O que você está orando como alvo para 2021. Para você alcançar. Creia que os céus estão abertos. Amém? Que a abundância do Senhor está sobre você. A chuva do Senhor está sobre você. Amém? Verdade. Mas aí, continuando aqui o texto da palavra de Deus, lá no versículo 12, de Atos capítulo 10, versículo 12. Contendo toda a sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Olha só, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Pedro disse aqui justamente, de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa comum e imunda. Quando ele disse isso, meu irmão, ele estava interpretando a visão literal. Ele estava olhando para aquilo, estava falando que aquilo era impuro, comum e imunda. Só que ele estava justamente, como fala aqui, uma forma literal, a visão literal, referindo-se a comer apenas carne ou comida de kosher, porque essa comida kosher é a comida da antiga aliança, que ela era feita de acordo, as coisas da antiga aliança. Então, mas os animais na visão simboliza o quê? Pessoas. Nesse momento, quando ele teve essa visão do lençol caindo e vendo justamente os animais, essa visão ele estava interpretando de uma visão literal. Mas o Senhor estava mostrando a ele que não eram animais. Essa visão simbolizava pessoas. Pessoas. Verdade. Por quê? O texto ainda continua no versículo 15. Segunda vez, a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não considereis comum. Olha só. Sucedeu isto por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Então, isso foi feito, meu irmão, 3 vezes. Lembra? Comum e imundo. Na palavra de Deus, os 3, o 3 significa algo perfeito e completo. Assim como o número 7, algo completo. O Senhor Jesus orou 3 vezes no Getsemane,
Paulo orou 3 vezes para que o espinho na carne fosse removido. Amém? Isso a palavra de Deus afirma. Pedro também negou Jesus 3 vezes. E Jesus restaurou ao ministério com 3 perguntas. Justamente a Pedro. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Então, 3 vezes. Então, quando o Senhor, meu irmão, repetiu a visão 3 vezes, Ele estava estabelecendo algo de uma vez por todas para a igreja, para eu e você. Hoje, nós temos aqui algo completo. Por isso que cada número, cada símbolo é importante na palavra de Deus, eu e você conhecer. E uma das coisas que você já sabe aqui, que o número 3, ele fala o quê? De algo completo. Cornélio era um gentil e estava o quê? Sinceramente buscando a Deus, mas ele não tinha ainda declarado o Senhor como o único e suficiente Salvador. Ele era gentil, só que ele buscava o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Deus mandou Pedro para pregar para Cornélio. Hoje também há pessoas buscando a Deus nos lugares mais improváveis. Mas há algum Pedro entre nós com a visão de levar o evangelho para essas pessoas? Há um Pedro para ir em qualquer lugar e levar o evangelho para aquelas pessoas que estão necessitadas? Meu irmão, posso dizer uma coisa para você. Hoje tem muito mais pessoas clamando por Deus, por causa desse tormento, por causa desse medo. O diabo tem atormentado as pessoas e tem colocado medo cada vez mais para as pessoas ficarem trancadas em casa, com medo. As pessoas, se conseguir sair, né, em algum lugar, com medo de pegar esse vírus maligno. Mas, como nós estamos falando aqui, o Senhor levantou Pedro. Então, nós temos aqui, na nossa região, aqui no Recife, na região metropolitana, Pernambuco, nós temos vários Pedros para ir até aquelas pessoas que necessitam. Eu não falo só de quem já é cristão, não. São pessoas que não conhecem o Senhor, mas elas estão precisando de algo que possa libertar. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, quando você vai, em nome de Cristo, falar do Evangelho, falar de Cristo Jesus, isso vai libertar. Vê que maravilha. Ganhar uma pessoa para o Senhor, só em você levar a palavra. Então, isso aqui, meu irmão, é onde os judeus pensavam que a salvação era só para eles. Mas o que é que estava no coração de Deus? De levar o Evangelho a toda criatura, a pregar para todo mundo. E aqui começou aos gentios serem salvos. Então, eu e você, meu irmão, somos esses Pedros para levar o Evangelho, para pregar, aproveitar, amém? Essa oportunidade, porque quando a palavra de Deus diz que nós temos que aproveitar, né, o tempo oportuno, porque o Senhor nos coloca em cada lugar e nós algumas vezes não conhecemos, ou então não observamos a estratégia do Senhor. Mas quando Ele te leva para algum lugar e você vê pessoas atormentadas, aproveita para falar do Evangelho. Então, hoje também, como eu falei, né, estão várias pessoas aí sendo curadas e precisando de apoio. E algumas vezes foi curada e não sabe por quê. Mas aonde eu e você entramos em cena, onde Jesus Cristo entra em cena através de nós, para falar para essas pessoas que elas foram curadas, porque Cristo livrou elas da morte. Amém? Então, é maravilhoso, maravilhoso.
Então, meu irmão, deixa o Senhor estender o lençol diante de nós, para vermos as pessoas, assim como ele viu. Pedro teve essa visão de vários animais, comuns e impuros, para não ter distinção, o que o Senhor já purificou, o que o Senhor já abençoou, pode comer, mas seria aquela visão, estava o quê? Sendo de pessoas. Para quê? Para eu e você pregar o evangelho para toda criatura. Então, observe esse lençol e deixa você ser usado pelo Senhor. Amém? Na cristandade hoje, rotulamos e classificamos as pessoas em grupos diferentes, com base em seus pecados. Também isso é algo muito errado, meu irmão. Muito errado. Porque todos os pecadores precisam de Jesus da mesma forma. Não sei se você foi desse jeito, ou já nasceu, né, no meio cristão, mas eu também não nasci. Eu não nasci no meio cristão. Eu conheci depois de muito tempo. Então, se naquele momento eu, sendo pecador, precisava de Jesus, então essas pessoas que precisam, nós não devemos rotular, ver pecado e não, esse pecado aqui, então dá para eu pregar o evangelho para ela converter, mas esse pecado, então eu não vou falar. Não, todos os pecados, aqueles pecadores precisam de Jesus, então eu e você devemos pregar para todos os pecadores. Amém? Então Cristo morreu por todos os pecadores. Amém? Você não pode ser salvo se não for um pecador. Como? Seria a mesma coisa. Porque quem é pecador precisa ser perdoado os seus pecados. Quem está doente precisa ser curado. Então, e agora? Somente os pecadores se qualificam para receber o Salvador. Somente perdidos podem ser encontrados. Amém? Então, quem está perdido por aí precisa ser encontrado. Quem é que vai falar do evangelho? Você. Nós. Quem é que vai achar essas pessoas? Nós. Quem vai libertar essas pessoas, né, de cadeias do maligno? Nós falando de Cristo Jesus. Eu e você indo para esses lugares que algumas vezes tem pessoas que não conseguem ir, mas você tem a oportunidade de chegar naquele lugar. Amém? Você pode ir em cada bairro, seus vizinhos. Você é que pode, você tem autoridade, porque quem reside dentro de você é o Espírito Santo. Amém? E justamente Ele está te qualificando. Já qualificou em nome de Jesus. Se o coração de alguém clama por esse Deus verdadeiro, meu irmão, se o Senhor, né, vai enviar, quem é que Ele enviou? Você. Quem está me ouvindo, diga amém. Então você que está na sua casa, você é esse enviado. Amém? Você é esse apóstolo enviado. Então, não importa o quanto a sua vida está diante, né, do Senhor, mas que você é usado. Amém? Continuando o texto, lá em Atos capítulo 10, versículo 17. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta. Então, a visão de Deus deu a Pedro, era o quê? Simbólica. Não tinha nada a ver com animais, tinha a ver com pessoas. Assim como eu falei para vocês quase agora. Deus estava dizendo a Pedro, para quê? Para expandir. Lembra que eu falei? Né, primeira coisa da obra, já tinha feito, já tinha consumado. A redenção do Senhor, Cristo Jesus, foi consumada. A outra obra que estava em andamento era o quê?
a expansão do corpo de Cristo. A expansão do Senhor aqui na terra. Aqui na terra. E todos, olhando sobre isso, meu irmão, entendemos algo maravilhoso. Independentemente de qual imorais essas pessoas sejam por fora, Deus nos chamou para entregar a palavra de reconciliação a todas essas pessoas. Sabe onde está? Lá em segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 20. Olha só que a palavra do Senhor nos mostra. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 20. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo Jesus, em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, e em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Ele. Olha o versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Olha que maravilha. Então eu e você temos essa incumbência de levar o evangelho a essas pessoas. Esse evangelho da reconciliação. Trazer essas pessoas ao Cristo para elas voltarem a ter essa intimidade. Quando o Senhor Jesus morreu na cruz, meu irmão, Ele colocou a todos num terreno igual. Todos são iguais. Amém? Num terreno igual. Todos podem receber sua grande graça e salvação. Por isso que o evangelho é para todos. Como já disse, a interpretação primária dessa visão se refere à separação entre judeus e os gentios. A igreja, até aquele momento, ainda não aceitava os gentios. Mas a partir dessa visão, tudo mudou. Amém? Tudo mudou. Pedro entendeu, totalmente que agora, deveria pregar o evangelho para todos. A partir do momento que Cornélio ali recebeu, foi maravilhoso, tudo mudou. Eu creio que a aplicação para nós, meu irmão, eu e você hoje, é muito clara. Não devemos criar uma separação entre os diversos tipos de pecadores lá fora. Não devemos fazer isso. Não devemos presumir que alguns estão fora do alcance da graça de Deus. Na verdade, todos estão debaixo. Aquele que fala, crê no coração e declara com a boca que Ele é o único suficiente Salvador, aquele ali está debaixo do favor de Deus. Amém? É verdade. Então, essa verdade, meu irmão, onde há mais pecado, ali haverá muita mais graça de Deus. Superabundante graça de Deus está disponível para mim e para você. Amém? Você é abençoado? Você recebeu muita graça do Senhor nesses dias? Favor, meu irmão. Em meio a essa pandemia aí, muita gente foi abençoada. Superabundou, foi maravilhoso. Por quê? Porque estão debaixo da graça, do favor do Senhor. Quantas pessoas, do ano passado para cá, aceitaram o Senhor Jesus? Por quê? Porque estão debaixo da graça. Quando olharam as circunstâncias ao seu redor, viram que, e agora? Não tem mais jeito para mim, e agora? Receberam a palavra, receberam Deus te ama, Jesus te ama, e mudou a vida, mudou totalmente a história daquela pessoa. Então você faz parte, amém? Você faz parte da história dessas pessoas para sempre. Então por isso você vai falar. Então essa linda história termina com muitas salvações. Também a história de Cornélio que eu tinha falado. Essa foi o Pentecoste dos gentios. Então foi o início da igreja dos gentios. Hoje nós fazemos parte dessa igreja
gentia que começou na casa de Cornélio. Meu irmão, vocês lembram que teve o Pentecoste lá em Atos capítulo 2, que foi dos judeus. Ali teve que ser explicado que ia descer, né, um vento impetuoso, que tal é quando veio, encheu toda aquela casa. Mas aqui veio um enchimento na casa de Cornélio sem precedentes, sem ninguém falar nada, sem ninguém ter visto. Então por isso que hoje nós fazemos parte dessa igreja gentia que começou na casa de Cornélio, aqui em Atos capítulo 10. Capítulo 10 também, capítulo 11. Veja que maravilha. Então, isso significa para nós, hoje, muita coisa. Precisamos viver uma vida de alguém que é amado do Senhor. Você é amado? Fala assim, eu sou amado do Senhor. Amém? Sempre. Porque se você observar, tudo que você vai fazer, tudo coopera para todos. Tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor. Então se você ama a Deus, Ele está te protegendo. Se você coloca Ele na frente das coisas, né, tudo vai cooperar a seu favor. Amém? A partir do momento que você coloca em primeiro lugar o reino, o Senhor, tudo vai dar certo. Meu irmão, em pequenas coisas, Deus age nos detalhes também. Algumas vezes nós esperamos só grandes coisas aparecer para a gente poder crer que foi o Senhor que fez. Mas e naquelas coisas pequenas que o Senhor faz a nosso favor todos os dias? Todos os dias. O Senhor deseja que tenhamos bons relacionamentos. Ele não quer que nos separamos ou tomamos uma distância dele. Amém? Então, continuando a palavra de Deus aqui, lá em Atos capítulo 10, no versículo 19, enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito, estão aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois, e desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. Uau! Imagina o Senhor falando contigo, meu irmão. Ó, vou mandar uns homens aí e você vem sem duvidar. Vê que maravilha, o Senhor falando contigo. Mas imagina você sendo morada e templo do Espírito Santo. A todo tempo o Espírito Santo falando contigo, meu irmão. Vê que privilégio. Então, eu quero que esses dias você esteja mais sensível ao Espírito Santo. Porque nessa época de jejum, é realmente para a gente matar a nossa carne, as nossas vontades. E justamente ficar mais aguçado o Espírito Santo. E através disso, meu irmão, você vai avançando, crescendo em maturidade. Então, o Senhor tem falado com você nesses dias. Estamos aqui no 20º dia. Então imagina, do primeiro dia até agora, o Senhor falou contigo? Então, meu irmão, continua firme, perseverando, que o Senhor vai falar com você muito mais. Amém? Através de alvos, do que você tem colocado diante dele. Maravilhoso. Então, enquanto Pedro pensava nessa visão, o Espírito lhe disse, ouça o Espírito falando com você, nesse novo tempo. Aleluia. Nesse novo tempo. Você crê? Nesse novo tempo. Nesse novo normal. Que quando você sai, tudo parece normal. Mas isso não é normal. Eu e você estamos nos levantando em oração para que isso tenha um fim. Esse vírus maligno tenha um fim, que caia por terra. Mas assim, eu e você temos que crer que a todo tempo o Senhor nos livra, nos guarda. Então eu creio que o Senhor falará conosco com sonhos e visões proféticos,
Isso resulta em muita salvação. Amém? Fala assim: eu serei usado pelo Senhor. Amém? Muitas salvações. Porque assim como você é um Pedro, então você vai levar a palavra do Senhor para muitas pessoas. Sem distinção. Sem pecado. Pecadinho, pecadão. Não, todo mundo que tem pecado precisa de salvação. Amém? Verdade. Então a palavra que está no meu coração, que deve estar no seu coração também, é que experimentaremos algo sem precedentes em nosso meio. Em nosso meio. Se estamos aqui, né, orando, né, para que possamos ter algo miraculoso, então o Senhor vai fazer em nosso meio. Olha lá, em Atos capítulo 10, versículo 24. No dia imediato, entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Uau! Esse que é um anfitrião maravilhoso. Já chamou todo mundo para poder esperar o profeta chegar. O homem de Deus. Para esperar Pedro chegar. Então, ele fez o quê? Chamou todo mundo para poder esperar o líder chegar. Amém? Então chamou os vizinhos, chamou parentes, chamou todo mundo, os amigos íntimos. Assim que a palavra fala aqui, ó, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Chamou para a casa dele. Para quê? Para ouvir Pedro falar do evangelho. Cornélio reuniu seus parentes e amigos íntimos. Enquanto ainda estamos tentando, né? Estamos tendo a igreja online. Contate seus amigos íntimos, meu irmão, e parentes, e convide-os a ouvir a pregação da palavra de Deus, para que também recebam de Deus pela internet. Se você crê, né, naquelas células que ainda nós estamos fazendo, presenciais, aquilo ali tem palavra de Deus, e também o Espírito Santo também pode falar através da internet. Então, essa palavra que você está ouvindo nesse momento, você pode enviar, amém? Para várias pessoas. Aquelas pessoas, parentes, amigos, distante, independente do lugar. Nós temos a nosso favor a tecnologia. Então, você pode mandar qualquer pessoa, para qualquer pessoa. É aquela pessoa que está precisando, em outro estado, em outro país, dessa palavra que você está ouvindo nesse momento. Então manda para elas, amém? Para que o Senhor possa tocar na vida delas também, amém? É dessa forma. Depois disso, Pedro começou a pregar sobre o Senhor Jesus. E o ponto culminante de sua mensagem foi o quê? Olha lá, Atos capítulo 10, versículo 43. Dele, todos os profetas dão testemunho de que, por meio de seu nome, todo aquele que nele crê, recebe remissão de pecados. Ainda Pedro falava essas coisas, quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Quem pode dizer um aleluia? É verdade. Então olha só, primeira coisa, todo aquele que nele crê, recebe remissão de pecados. Recebe justamente, meu irmão, perdão. Remissão de pecados é receber o perdão dos pecados. Então só aquele, meu irmão, que estava pregando, né, Pedro falando ali, pregando o nome de Jesus, e a todos aqueles que crê, recebe o que? Remissão, perdão. Uau, eles já estavam recebendo ali o perdão do Senhor. E ele continuou o quê? Ainda Pedro falava essas coisas quando caiu o Espírito Santo. Então, ele continuando falando, o Espírito Santo veio e caiu sobre todos que ouviam a palavra, meu irmão. Não ficou um sequer.
todos os que ouviam a palavra, o Espírito Santo foi lá e caiu sobre ele. Todos. Então, quando ele estava falando sobre o perdão dos pecados por meio de Jesus Cristo, o Espírito Santo desceu sobre eles. Deus fez uma coisa nova e sem precedentes. Quem pode dizer amém? Sem precedentes. Então, meu irmão, creia que nós iremos experimentar sem precedentes coisas miraculosas, coisas maravilhosas. Só o poder de Deus fazendo. Através de quem? De você. Através de um Pedro, ali, naquele bairro, naquela célula, naquele lugar, naquela célula evangelística, em qualquer lugar onde você estiver, qualquer reunião, com amigos, parentes, só você falando de quê? De Cristo Jesus, aquele que perdoa todos os pecados. E o Senhor vai fazer. Ele precisa só de um mediador. Amém? Aquele que está ali falando. Então Jesus Cristo desce sobre as pessoas. O Espírito Santo cai ali sobre cada um. Então a salvação nunca havia acontecido dessa forma antes. Nenhuma oração foi feita. E mesmo assim, o Espírito Santo desceu sobre eles e os batizou. Aleluia. Batizou. Então, meu irmão, eu creio que esse ano nós veremos muitas salvações. Muitas acontecendo de forma sem precedentes. Sem precedentes. Amém? Fala assim comigo, eu creio que muitas salvações nós teremos esse ano aqui na Videira Recife. Amém. Também nas suas células. Amém. Eu creio nisso. A partir do momento que você crê, meu irmão, nessas palavras, você agora, com fé, vai continuar orando sem desistir. Vai prevalecer em oração até acontecer, meu irmão. Amém? Até acontecer. Porque nós iremos experimentar de tudo isso. Quem crê, diga amém. É verdade. Aleluia. Eu creio também. Oh, Jesus. Maravilhoso. Então, por isso, meu irmão, através do pão, através do sangue, através do corpo do Senhor, lá na cruz, Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. E hoje nos trouxe, né, essa remissão. Amém? Como eu falei, duas coisas aconteceram. A remissão dos pecados, a morte lá de Cristo Jesus, já foi consumada. Agora nós estamos em algo em andamento, que é o quê? A expansão do corpo de Cristo. E você faz parte disso. Amém? Glória a Deus. Então, meu irmão, nós iremos nesse momento cear. Já estamos partindo para o final. Nós iremos fazer a ceia do Senhor. Então quero convidar você, né, a separar a ceia aí na sua casa. Se você estiver com sua família ou com sua célula. Amém? Para poder você já distribuir, né, o pão e o vinho. Aleluia. Quero pedir para você erga seu pão. Amém? Erga seu pão. Diga assim: este pão é o corpo do Senhor Jesus. Fala assim: eu creio que na cruz Ele levou as minhas maldições, para que hoje eu receba a sua bênção. Diga assim: eu sou abençoado com toda sorte de bênção espiritual. Diga assim: eu creio que na cruz Ele levou no seu corpo, sobre o madeiro, as minhas enfermidades. Fala assim: as minhas doenças Ele levou sobre si. Diga assim: por isso
hoje, ao comer desse pão, eu declaro cura, saúde no meu corpo. Fala assim: eu tenho a vida do Senhor e a unção sobre mim. A unção de Deus permanece em mim, em nome de Jesus. Amém? Você crê? Então coma do pão. Aleluia. Glória a Deus. Então, erga o seu cálice. Fala assim após mim: esse cálice é o sangue da nova aliança. Diga assim: eu creio que pela cruz, pelo sangue, fui perdoado, fui purificado, fui santificado, fui justificado. Diga assim: sobre mim não há mais nenhuma condenação. Fala assim: eu creio que por esse sangue eu fui comprado, fui redimido do pecado, da morte, da miséria, da doença. Diga assim: eu creio que por esse sangue eu piso na cabeça do diabo e declaro que sobre mim não há mais nenhuma condenação, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Então tome do sangue. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Amém. Deixa eu encerrar orando por você. Amém. Então, Pai, em nome de Jesus, eu creio, ó Deus, que nós estamos em um tempo de abundância, um tempo que o Senhor, Deus, está com os céus abertos sobre nós. Então eu declaro, ó Pai, que cada um dos meus irmãos que estão assistindo, eles serão, ó Pai, aqueles Pedros, que onde eles estão, serão usados pelo Senhor. Em qualquer lugar, eles serão usados. Por isso, em nome do Senhor Jesus, eu declaro, ó Deus, bênçãos sem medidas sobre meus irmãos. Que eles possam, Deus, experimentar desse favor do Senhor ainda mais. E eu creio, ó Pai, que o Senhor tem feito grandes coisas em nosso meio. E cada um de meus irmãos irão, ó Deus, experimentar visões, terão visões. O Espírito Santo irá falar com eles cada vez mais, através, ó Deus, de coisas que o Senhor tem para eles. E também, ó Deus, estamos nesse novo ciclo, estamos nessa nova época, que nós estamos, ó Pai, experimentando coisas maravilhosas do Senhor, e nós iremos experimentar ainda mais, sem precedentes, mas que nós iremos, ó Deus, ter algo se manifestando de maneira abundante em nosso meio, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Estamos encerrados. Glória a Deus.